É muito impressionante que a gente tem que falar sobre isso ainda, né, em 2023 e nesse nível, né, porque o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul não foi um exemplo só de trabalho forçado, acho que não dá nem para chamar de análogo a escravo, foi trabalho escravizado mesmo, foram pessoas retiradas do seu local de origem, trazidas para cá, chegaram já devendo, né, já chegaram devendo transporte, só podiam comprar no armazém disponibilizado pelo empregador e, portanto, devendo alimento. É a típica hipótese de escravização mesmo, num número muito grande de pessoas, né? 207 nas vinícolas, 82 pessoas nos arrozais de Uruguaiana. O Poder Judiciário Trabalhista tem sido condescendente com essa prática da terceirização, que é uma porta para a escravização. Se a gente pegar assim, os dados do Ministério Público do Trabalho dos últimos anos, praticamente todas as situações de pessoas resgatadas em condição de escravização são em hipóteses de terceirização. São quando a empresa grande empresa contrata alguém para contratar pessoas para trabalhar em favor dela. A lei trabalhista prevê a responsabilidade pelos créditos trabalhistas. Agora, veja, quando o Código Penal define o crime de escravização, de redução de uma pessoa à condição de escravização, e quando a Constituição determina o efeito cível, que é a expropriação, não fala o empregador, é quem pratica o ato. Então, a responsabilidade é direta. Porque tem que separar, né, Julimiro? Uma coisa é responsabilidade trabalhista, outra coisa é responsabilidade pelo ato de escravizar. E essa é direta. Tanto é que a propriedade a ser expropriada, nos termos do 243 da Constituição, é aquela em que as pessoas foram encontradas. Pouco importa se é quem contratou diretamente ou não. Só que esse é um artigo que está lá na Constituição e que não foi aplicado até hoje, né? A gente não tem uma única hipótese de expropriação de propriedade privada em função de escravização e temos inúmeros casos de pessoas resgatadas no Brasil todo. Não, é uma história brasileira que, enfim, é secular, né? A escravidão, enfim, que existiu como lei até 1888, mas a ideia de que é possível, entendeu? Uma pessoa não ser totalmente igual à outra. Né? Essa naturalização da diferença que é um negócio assustador. Pois então, era isso que eu queria falar antes, quando eu estava ouvindo o Nando, eu fiquei pensando exatamente nisso, porque a gente precisa se dar conta que, para além da preocupação em proteger o negócio, né, porque a gente sabe da importância da produção de vinhos e sucos no Rio Grande do Sul. Então, a gente sabe quem são as pessoas que sentam juntas, que negociam, e por que há uma preocupação tão grande de alguns veículos de comunicação, por exemplo, em denunciar quando acontece escravização. Mas, para além disso, acho que o mais importante da gente entender é, assim, existe uma racionalidade no Brasil que tolera a escravização, que parte do pressuposto de que as pessoas que vivem do trabalho são sujeitos, cidadãos de segunda categoria, são pessoas que podem, que devem se submeter, que devem ser gratas, inclusive, por ter trabalho. E isso apareceu em algumas falas. Né? Depois do resgate dessas 207 pessoas que estavam sendo escravizadas, apareceram falas no sentido de, não, mas pelo menos elas têm trabalho, está faltando trabalho para as pessoas. Isso não é um acaso, isso é um discurso que aparece na história do Brasil desde o início, porque, afinal de contas, a gente tem 353 anos de escravização institucionalizada, e 135, me parece, é isso? Se eu não errei no cálculo, de um discurso do Estado que nega a escravização, tolerando. Não, e o contexto, né, que a gente está vivendo agora é um contexto em que o debate sobre o racismo ele não pode mais ficar escondido embaixo da mesa, né? Quer dizer, milhares de evidências e problemas e lutas, né? Que colocaram isso na ordem do dia, não tem mais como, é só comparar com o que a gente tinha, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás. E é de racismo que se trata, por isso que essa comparação com os imigrantes, com o trabalho dos imigrantes, é uma comparação que não se justifica, porque também quando a gente olha os números, a maioria expressiva dos escravizados são pessoas não brancas, a maioria é preta, e a maioria dos escravizadores são homens brancos. Então, assim, há um recorte de raça muito claro também na escravização contemporânea. Lá foi em Uruguaiana, né, que a maioria eram adolescentes, né? Não sei se a maioria, mas tinham vários adolescentes, exatamente.